Os projéteis rasgam a fuselagem. As chamas invadem a cabine. A aeronave mergulha em parafuso. Mais uma vez, o piloto do Thunderbolt P-47 reage e continua o combate. Na Europa ocupada, o Thunderbolt conquistou a reputação de melhor caça da Segunda Guerra Mundial, após abater quase 4.000 aeronaves inimigas. Agora, você estará na cabine enquanto o P-47 enfrenta um enxame de caças nazistas. Sinta a batalha. Analise as táticas. Reviva os combates aéreos do Thunderbolt. Combates aéreos. Thunderbolt. 26 de junho de 1943. 48 Thunderbolt P-47 da 56ª Divisão de Caças rompem o espaço aéreo da França ocupada sobre a cidade de Lille-Tréport. A missão é proteger bombardeiros B-17 na viagem de retorno à Inglaterra. Um jovem piloto de caça chamado Robert Johnson conduz o Blue Force na retaguarda da formação. Como muitos na 56ª Divisão, Johnson é novato. Robert Johnson estava entre os primeiros pilotos designados à 56ª Divisão. Ele realizou suas primeiras missões na primavera de 1943. 24 quilômetros dentro do território da França, Johnson localiza algo ao sul. Os pequenos pontos nos céus estão bem atrás dele. É uma esquadrilha de 16 Focke-Wulf 190, o mais bem armado caça monomotor alemão. A adrenalina sobe. O jovem anuncia os inimigos pelo rádio. Os alemães se aproximam. Johnson tenta o rádio novamente, mas antes de completar a transmissão, os inimigos já estão sobre ele. Ele quase foi destruído. A cabine foi perfurada. Um projétil explosivo deixou fragmentos de aço em sua perna esquerda. O metal está rasgado e o vidro da cabine estilhaçado. Um projétil de metralhadora arranha o nariz do avião. O P-47 de Johnson mergulha de uma altitude de 6.000 metros, girando sem controle. A aeronave estremece. As chamas invadem a cabine e tocam a pele exposta de Johnson. Os instrumentos estavam destruídos ou danificados. Naquela altura, Johnson disse que estava resignado com a morte. Johnson aciona o leme esquerdo para nivelar as asas e puxa o manche. Incrivelmente, a aeronave interrompe o mergulho letal, mas não voará por muito tempo. O teto da cabine abriu 15 centímetros e emperrou. Ele não podia sair da aeronave. Johnson tenta forçá-lo apoiando os pés no painel de instrumentos, sem sucesso. Ele fica de pé e tenta passar pela estrutura danificada do teto, mas o paraquedas enrosca. Ele começou a avaliar a situação. Johnson percebeu que a fumaça na cabine havia diminuído. O fogo do motor se extinguira. Com os olhos ainda irritados pela fumaça, Johnson varre os céus em busca de uma aeronave amiga. Ele está completamente só. Novamente, Johnson tenta abrir o teto da cabine e nada.
O Thunderbolt pode se tornar seu caixão. Ele estava planando, perdendo altitude gradativamente, mas ainda voando. Ele não conseguia sair do avião. Subitamente, surge uma aeronave a sudeste. É um Focke-Wulf 190 de nariz amarelo. Seu coração dispara. Ele foi interceptado pelo asa alemão Egon Meyer, que na época tinha uma experiência de 3 anos e meio em combates e 66 mortes no currículo. Meyer era um adversário poderoso e letal. Egon Meyer se aproxima do alvo fácil. Robert Johnson depende do avião para sobreviver. A solidez do Thunderbolt será testada como nunca antes. O Thunderbolt P-47 foi introduzido na divisão aérea do Exército Americano em 1942. O novo caça foi projetado para ser um interceptador, destinado a abater bombardeiros inimigos em altas altitudes. Foi o maior e mais potente monomotor construído pelos aliados durante a guerra. O P-47 era equipado com um dos melhores propulsores da época, o Pratt & Whitney R2800, um motor radial de 18 cilindros turbinado que gerava 2.000 cavalos de força, conferindo ao P-47 um alto desempenho em grandes altitudes. Em grandes altitudes, o turbo comprime o ar ambiente e basicamente faz o motor pensar que está em menor altitude, por causa da maior densidade do ar. A resposta é um aumento da força proporcional a que seria obtida com um ar mais fino, a 7.600 ou 9.000 metros de altitude. A fuselagem foi construída ao redor do potente motor. Os dutos necessários para o funcionamento do turbo foram acoplados embaixo do propulsor, conferindo ao P-47 sua forma e tamanho característicos. O apelido dele era Jug, por causa do perfil característico. Virado de ponta cabeça, ele parece uma jarra. O Thunderbolt tinha a estrutura de um tanque. Por causa do tamanho, é possível sentir a presença dessa grande e voraz máquina de guerra. Ela inspira confiança ao piloto. O Thunderbolt era equipado com 8 metralhadoras calibre 50, 4 em cada asa. 8 metralhadoras calibre 50 era o armamento mais pesado que qualquer caça da Segunda Guerra Mundial já teve. Totalmente carregado para o combate, o Thunderbolt chegava a pesar 8 toneladas. O P-47 entrou em serviço na Europa na primavera de 1943. À medida que o novo caça era utilizado, uma única característica o distinguia dos outros: a solidez. O motor radial suportava melhor as condições de batalha do que o propulsor em linha, que, por ser refrigerado à água, podia ter o funcionamento comprometido por uma bala no radiador. Os P-47 podiam perder um cilindro e ainda retornar para casa. A blindagem de 8 centímetros de espessura ao redor da cabine, a estrutura resistente, tanques de combustível autosselantes, tudo contribuía para fazer do Jug o caça mais resistente da Segunda Guerra Mundial. Em 23 de junho de 1943, a vida do piloto Robert Johnson dependia da capacidade do P-47 de suportar o ataque. Um Focke-Wulf 190 avista o danificado Thunderbolt. O asa alemão Egon Meyer manobra para ficar na retaguarda de Johnson. Ele não podia desviar e também não podia fugir. Johnson estava à mercê do inimigo, que certamente não teria piedade alguma. Na tentativa de adiar o inevitável, Johnson gira para a direita. O 190 acompanha com facilidade. Johnson está indefeso.
O nariz do FW-190 se ilumina quando Meyer aperta o gatilho. Uma saraivada de projéteis calibre 7,9 mm atinge o P-47. O barulho é ensurdecedor. A única manobra de defesa de Johnson é pisar alternadamente nos pedais do leme para sair da mira do alemão. O movimento leva Meyer a ultrapassá-lo. Por um breve momento, Johnson fica em vantagem. Ele dispara uma rajada das metralhadoras calibre 50. Ele não podia vê-lo. O teto da cabine estava coberto de óleo e fluido hidráulico. Seus olhos estavam ardendo. Mas foi bom ele disparar alguns projéteis e mostrar ao piloto alemão que ainda podia lutar um pouco. Meyer realiza uma manobra em círculo. A Johnson só resta olhar. O 190 alinha-se facilmente atrás do P-47. Mas, para espanto de Johnson, o 190 emparelha à direita. Johnson pensou que o alemão tivesse ficado sem munição e estivesse apenas observando. Meyer olha para o danificado P-47 e balança a cabeça sem acreditar no que vê. Então cumprimenta o piloto americano com um aceno. Bob suspirou de alívio e disse: "Ok, o alemão vai me deixar em paz." Mas Meyer não desiste. Johnson pensou: "Meu Deus, ele ainda não terminou." O P-47 é castigado por uma nova saraivada de chumbo. Johnson se encolhe atrás da placa de blindagem da cabine e reza para que o Thunderbolt suporte o ataque incessante. – 26 de junho de 1943. O indefeso P-47 de Robert Johnson resiste aos repetidos ataques do FW-190 pilotado pelo alemão Eagle Meyer. Ferido e desorientado depois de um combate prévio com outro FW, Johnson está à mercê do inimigo. O Thunderbolt estremece sob o impacto de outra rajada. Incrédulo, Meyer se coloca mais uma vez ao lado de Johnson. O alemão está determinado a abatê-lo. Meyer foi para a retaguarda e começou a atingir o leme de Johnson. Meyer disparava suas metralhadoras calibre 30 de uma asa à outra. Mas os projetistas do P-47 haviam feito um bom trabalho. A fuselagem reforçada de alumínio e aço da aeronave resiste a uma terceira saraivada. O FW coloca-se novamente ao lado do Thunderbolt. O alemão finalmente ficou sem munição. Meyer, um exímio asa alemão, não consegue abater a 67ª aeronave. Ele balança as asas em saudação e parte. Os céus estão novamente vazios quando Johnson sobrevoa o Canal da Mancha com seu P-47 danificado. Ele e o Thunderbolt voltam para casa. Depois do pouso, Johnson começou a contar os buracos de bala. Quando contou 200, sem ao menos dar a volta no avião, ele desistiu. Robert S. Johnson tornou-se o segundo as que mais abateu aeronaves inimigas no cenário de operações europeu com o Thunderbolt. Sua marca foi de 27 abates. No inverno de 1943, muitos B-17 e B-24 começaram a penetrar fundo na Europa fortificada. Mas os P-47 não tinham autonomia suficiente para acompanhar os bombardeiros até os alvos. Então, para o serviço de escolta, eles foram lentamente substituídos pelos Mustang P-51, que possuíam maior autonomia. Com a adoção do motor Rolls-Royce Merlin em linha,
O Mustang P-51 conquistou a reputação de caça por excelência dos Estados Unidos. O P-51 é um cavalo puro sangue se comparado ao P-47 e sua força bruta. Nos dias que antecederam a invasão da Normandia, uma nova missão foi elaborada para o Thunderbolt. A solidez e o armamento pesado faziam dele a arma ideal para ataque a tropas em solo e bombardeio de mergulho. O P-47 tornou-se o principal caça da 9ª Força Aérea, principalmente por ser um avião de ataque ao solo extremamente versátil e eficiente. Os pilotos do Thunderbolt da 9ª Força Aérea raramente eram requisitados para combate aéreo, mas, se atacados, estariam mais do que preparados. 14 de junho de 1944. As aeronaves P-47 da 368ª Divisão buscam altitude após bombardear posições alemãs em solo. O tenente George Sutcliffe, de 21 anos, adere à esquadrilha do comandante John Hassler. Eles estão retornando para a base. Sutcliffe olha ao redor e é o primeiro a localizar o perigo iminente. Eu girei para trás e vi um bando de gansos, como eram chamados, um punhado de pontos pretos saindo da nuvem. Parecia um bando de ratos saindo das nuvens atrás de nós. Nada menos do que 40 ME-109 perseguem os 4 Thunderbolt. O comandante ainda estava no rádio falando sem parar sobre procurar alvos. As aeronaves 109 se aproximavam muito rápido. Eu gritei para o comandante: "Girar à esquerda, coronel, à esquerda." Os 109 abrem fogo no momento em que a mensagem de Sutcliffe chega aos colegas. Quando me ouviu, ele girou. E eu girei com ele. Os Thunderbolts se separam no calor do momento. Sutcliffe dispara uma rajada de tiros quando um alemão move-se à sua frente. Alguns dos projéteis calibre 50 atingem o alvo. O comandante gritou que havia muitos deles. "Vamos sair daqui. Entrem nas nuvens." Seu avião tinha um propulsor com hélices de última geração. Um motor com hélices é bem eficiente para subir. O propulsor com hélices mais largas desloca mais ar a cada rotação, melhorando a taxa de subida do P-47. John Hassler e Marv Oswald alcançam as nuvens facilmente, mas George Sutcliffe e Robert Bechtold ficam para trás. Os inimigos estão em maior número. São 2 P-47 contra 40 ME-109. O ME-109 foi o caça mais produzido na guerra. Era equipado com 2 metralhadoras calibre 7.6 e um canhão de 20 mm montado no nariz da aeronave. Os ME-109 são mais ágeis. Os P-47 são mais resistentes e pesados, o que confere vantagem no mergulho, mas aumenta a lentidão na subida. Sutcliffe está aqui. Há muitos 109 ao redor para que ele possa girar e ir para as nuvens. Ele tentará sair do combate e mergulhar. Eu pensei, vou precisar de tudo o que tenho. Acelerei e apertei o botão para a injeção de água. O avião reagiu na hora. Moveu-se muito bem. A injeção de água foi muito usada na Segunda Guerra Mundial. Era uma mistura de água e metanol injetada nos cilindros com o propósito de resfriá-los. O motor do P-47 ruge na tentativa de sair do combate. Eu abaixei a cabeça e me escondi na cabine para ficar menos exposto. Lembro de olhar pelo vidro e pensar: vou passar por todos esses 109. Sutcliffe dispara em qualquer coisa que cruza seu caminho.
Então, realiza um mergulho profundo, mas não consegue despistar os dois inimigos que estão na retaguarda. Eles se aproximavam, então pensei, é estupidez, não posso fugir dessa maneira. Não há altitude suficiente para Sutcliffe fugir dos 109 mergulhando, mas ele pensa rápido. Alguém dissera que os 109 não giram tão bem para a direita quanto para a esquerda. Não sei de onde isso veio, mas ficou na minha cabeça. Então iniciei uma espiral à direita, tentando chegar às nuvens. O movimento em espiral impedirá que os alemães fixem suas miras no Thunderbolt, mas Sutcliffe perderá velocidade na subida, correndo o risco de o motor falhar antes de atingir as nuvens. Sutcliffe acelera enquanto aciona o leme direito. O Thunderbolt responde a contento. Os 109 interrompem o ataque. Na espiral, Sutcliffe localiza o outro Thunderbolt em combate, Robert Bechtold. Havia um 109 atrás dele, alvejando-o várias vezes. Ele começou a pegar fogo e então ejetou. Agora sozinho e levando o avião próximo ao limite, Sutcliffe alivia a pressão na traseira e alinha as asas. Há 20 inimigos voando 460 metros acima, impedindo que ele chegue às nuvens. Eles se organizaram. Havia dois Lufberries, como nós chamávamos, logo abaixo na base da nuvem. Os alemães formam dois círculos Lufberry contrarrotativos a 600 quilômetros de altitude. Se Sutcliffe tentar voar em qualquer direção, os alemães podem facilmente se posicionar atrás de sua aeronave e abatê-lo. Sutcliffe sabe que tem poucas opções. Eu não tinha potência suficiente para alcançar os 600 metros de altitude e entrar na nuvem. Os alemães giram em círculos logo acima. São como predadores que esperam a presa esmorecer. Uma batalha feroz está prestes a ser travada. – 14 de junho de 1944. O piloto George Sutcliffe e seu Thunderbolt estão cercados pelo inimigo em baixa altitude. Ao menos 20 aeronaves inimigas bloqueiam seu objetivo, uma nuvem a 600 metros de altitude. Enquanto Sutcliffe analisa as opções, um ME-109 sai da formação para atacar. Sutcliffe está aqui, o 109 aqui. A melhor opção para Sutcliffe é girar e descer repentinamente para tirar o 109 da retaguarda. Eu esperei até o último segundo. Estava certo de que ele passaria direto por mim. Sutcliffe gira. Projéteis de metralhadora passam perto de sua asa esquerda. Eu mergulhei de novo. Não podia ir tão longe. O mergulho gera velocidade, energia que Sutcliffe pode converter em mais altitude para chegar cada vez mais perto das nuvens. Colado no assento, sob uma força de 6G, ele está prestes a desmaiar. Foi uma experiência horrível. Eu não enxergava. Tive algo que não sei como chamam. Eu estava consciente, não estava desmaiado. Aí parece que o sangue voltou a circular e eu enxerguei de novo. Sutcliffe utilizará toda a velocidade adquirida na descida para subir em espiral, tentar despistar o avião alemão e chegar mais perto da segurança das nuvens. Com as espirais fechadas, eu estava indo bem rápido no começo, mas o nariz do avião ficou quase na vertical. Não havia resistência nem sustentação do ar. Somente o grande e maravilhoso motor Pratt & Whitney que puxava para cima, a mim e ao avião de 7 toneladas.
Para evitar perda de potência, Sutcliffe é obrigado a nivelar. Foi o momento em que ficou mais vulnerável ao ataque. Eu comecei a nivelar, esperando alcançar as nuvens, e um 109 se aproximou pela esquerda muito veloz. O ME-109 ultrapassa. Depois faz o inesperado. Ele subiu e veio direto para mim. Ficou a 8 ou 9 metros de distância, como em uma formação de voo. Eu podia vê-lo claramente e ele a mim. Ele me olhou e balançou a cabeça. Eu olhei para ele e fiz o mesmo. Acho que ele queria dizer que não havia como eu escapar. Um momento de silêncio se faz entre os dois guerreiros e a batalha continua. Estávamos voando juntos. Então ele começou a desacelerar para ter ângulo para disparar. Assim que vi o nariz, percebi que ia atirar. Virei para a direita e girei sobre ele. As mãos e pés de Sutcliffe agem coordenadamente. A alavanca de comando é empurrada para trás e o leme direito é totalmente acionado. Sutcliffe mergulha para ganhar velocidade e sobe em espiral, em outra tentativa de chegar às nuvens. Eu pilotava o Thunderbolt antigo, chamado de Razorback. O teto de cabine não era em forma de bolha. Era difícil olhar para trás. De repente, eu vi balas traçantes passando dos dois lados da minha cabine. Sutcliffe está aqui. O ME-109 está aqui no ponto cego. Eu puxei a alavanca de comando e acionei o leme. Girei e ele me atingiu com projéteis de 20 milímetros. A placa de blindagem atrás de sua cabeça desvia o estilhaço. Só sofri um tranco, mas o avião sacudia tanto que não fez diferença. Sutcliffe é obrigado a se afastar das nuvens e a realizar outro mergulho. Ele puxa a alavanca de comando, mas os controles não respondem de imediato. O P-47 está sob fogo constante. Eu tentei puxar a alavanca e tive um problema enorme para fazer isso. Então enrolei minha perna e as mãos para puxá-la e sair do mergulho. Sutcliffe passa rente às árvores. Ele está exausto e molhado de suor. Sua luta pela vida já durava 15 minutos. Sutcliffe sabe que isso precisa acabar. Imaginei que talvez não conseguisse escapar de um novo ataque. Sabia que precisava fugir. Sutcliffe inicia outra subida em espiral. Esta será decisiva. Era agora ou nunca. Olhei ao redor e não vi ninguém atrás de mim. Então subi. Tentei alcançar as nuvens. Eu devia estar a 450 metros de altitude. Tinha de subir mais 150 metros. Outro 109 alemão deixa a formação para atacar. A intenção era acabar com o solitário P-47 de uma vez por todas. O alemão aproxima-se com aceleração máxima, ganhando velocidade no mergulho. Ele reduz a aceleração e aciona o leme esquerdo. Com a manobra, ele fica perto da asa direita de Sutcliffe. Ele se aproximou enquanto subíamos, mas estávamos tão perto das nuvens que não tomei nenhuma atitude. Se fosse para me pegar, que pegasse, mas eu ia entrar nas nuvens. O motor de Sutcliffe ruge enquanto busca altitude. O 109 e suas metralhadoras aproximam-se do vulnerável Thunderbolt. É uma corrida de vida ou morte até as nuvens. 14 de junho de 1944. O piloto de Thunderbolt, George Sutcliffe, voa para a segurança das nuvens. Um ME-109 alemão aproxima-se e está quase em posição de disparo. Sutcliffe viaja à velocidade máxima, impulsionado pelo motor radial turbo 2800. Após 18 agonizantes minutos, Sutcliffe finalmente alcança as nuvens, flanqueado pelo ME-109. Quando subimos e entramos na nuvem, ele girou. Eu vi a barriga do avião, ele girou e partiu. Eu estava feliz por ter alcançado as nuvens.
Em uma incrível demonstração de perícia, Sutcliffe escapa de 20 aeronaves inimigas e sobrevive para contar a história. Ele e seu Thunderbolt rumam para casa. Quando cheguei, eles ficaram surpresos em me ver. Acharam que eu tinha sido abatido. Eu posei e saí do avião. Estava exausto, acabado. O voo épico de Sutcliffe é um formidável exemplo da capacidade de defesa do Thunderbolt. Mas o P-47 era um caça completo. Com 8 metralhadoras calibre 50, o Jug estava mais do que preparado para enfrentar os alemães. – 19 de dezembro de 1944. 16 Thunderbolt P-47 da 354ª Divisão adentram o espaço aéreo alemão. A missão é bombardear o quartel-general da 116ª Divisão de Tanques, perto de Prum. Eles são liderados pelo capitão Kenneth Dahlberg, um as do P-51, com 10 aeronaves abatidas no histórico. É sua primeira missão de combate em um Thunderbolt. Enquanto muitas divisões de P-47 mudaram para o P-51, a 354ª mudou do P-51 no final de 1944 para o P-47. Dahlberg e seus 16 P-47 nunca chegaram ao alvo principal. Eles foram remanejados pelo controle em terra para combater uma formação de 30 ME-109. Dahlberg está aqui, os ME-109 aqui. Ele fará um giro à esquerda para se posicionar atrás da formação alemã. Mas ao realizar a manobra, Dahlberg avista mais aeronaves inimigas. 40 ME-109 sobem para juntar-se à batalha. O as do Mustang P-51 é agressivo, confiante de que sua habilidade em combate se revelará no P-47. Dahlberg se prepara para a batalha. A primeira coisa que acontece é o aumento da adrenalina. Precisávamos nos livrar de nossas bombas, então ejetamos todas. Despercebidos, os P-47 aproximam-se da formação inimiga. Dahlberg e seus homens escolhem os alvos. Ele se aproxima e abre fogo com as 8 metralhadoras calibre 50. O ME-109 à frente é atingido. O piloto alemão se ejeta. O primeiro a ser abatido foi fácil, pois não estava ciente da nossa presença. Então, eles giraram e vieram diretamente contra nós. Era um jogo de coragem. Dahlberg e os Thunderbolt penetram a formação. O combate aéreo logo se transforma em um frenesi selvagem. A segunda formação de ME-109 adere ao conflito. Os céus reverberam o som de 80 caças travando um combate feroz. Havia muita gritaria no rádio, muita gente pedindo ajuda. No meio da batalha, Dahlberg escolhe outro alvo, um ME-109 fora de alcance que realiza uma curva descendente para a esquerda. Dahlberg gira para o mesmo lado e inicia a perseguição. Ele dispara diversas rajadas e acerta alguns projéteis. Mas o ME-109 está no limite do alcance de suas armas. Subitamente, alguém me ultrapassou. Um ME-109 passou por mim. Ele estava mais próximo que os outros, então mudei de alvo. O piloto do ME-109 é astuto. Dahlberg não consegue fixar o alvo para disparar. Então, o alemão realiza uma manobra incomum. Altera o eixo da batalha para a vertical. O 109 reverte a direção e sobe. Dahlberg o acompanha.
Eles iniciam um movimento vertical de entrelaçamento. Cada avião busca a altitude esperando que a aeronave do oponente falhe primeiro. Eu fiquei atrás dele, subindo e girando. Ele fez o mesmo. Quem conseguisse chegar ao ponto mais alto sem que o motor falhasse e ficasse em posição, ganharia. O motor a hélice do recente modelo P-47 de Dauber é melhor e pode superar o ME-109 na subida. Eles estão na base da curva, em manobras de 5G. Parecia que o globo ocular ia sair da cavidade. Às vezes, tudo ficava meio nebuloso. Era o teste máximo do que o corpo podia aguentar. Dauber luta contra a exaustão e continua agressivo. Lentamente, ele vai ganhando vantagem. Ao subir, Dauber olha para cima e observa o alemão realizar a manobra. Mas desta vez, seu adversário comete um erro crítico. Ele abre a curva. Quando girou para subir, expôs o perfil completo de seu avião. Dauber dispara. Uma rajada de 3 segundos libera centenas de projéteis calibre 50. Um poder de fogo esmagador assola a cabine do ME-109. A aeronave alemã despenca dos céus. Abate número 2. Dauber permanece alerta e escolhe o alvo mais próximo. É o único meio de lutar no caos de um combate aéreo. O P-47 de Dauber está aqui, em uma curva descendente à direita. O ME-109 está aqui, 150 metros abaixo. De sua posição, Dauber pode facilmente colocar-se atrás do alemão. Ele não percebeu que eu estava lá. Foi rápido. Dauber persegue o alvo habilmente e dispara. O 109 solta fumaça. O piloto abre o teto e salta. É o abate número 3. Mas logo depois, o Thunderbolt de Dauber é atingido por balas traçantes. O jogo vira subitamente. Dauber se encontra sob a mira de um ME-109 determinado a derrubá-lo dos céus. – 19 de dezembro de 1944. Em meio a um feroz combate aéreo de 80 aviões, o piloto do Thunderbolt, Ken Dauber, abate 3 aeronaves. Mas agora, Dauber está na mira de um 109. Ele precisa despistá-lo se quiser voltar para celebrar suas conquistas. Naquela hora, tive de passar da estratégia ofensiva para a defensiva rapidamente. Dauber gira à direita para escapar dos projéteis traçantes. Ele vira a cabeça para vislumbrar o inimigo. O 109 está em seu encalço. Dauber realiza uma engenhosa manobra evasiva, uma técnica chamada de cross-controlling. O leme faz o avião ir para a esquerda ou direita. Os ailerons giram a aeronave. O giro contrário à direção faz o Thunderbolt deslizar lateralmente, dificultando o trabalho do piloto alemão. Você aciona o leme direito o tempo todo e, em vez de alinhar a alavanca de comando com o leme, você a empurra para a esquerda. Isso muda o curso bem rápido. O avião deslizou lateralmente e os projéteis ficaram à minha frente. O ataque é frustrado, mas Dauber está perdendo energia.
Ele relaxa a manobra e desce para ganhar velocidade. O 109 o persegue, alinhando-se para outro disparo. O alemão ataca novamente. Dauber desliza e escapa da trajetória das balas. Quando você se dá conta de que há alguém em sua retaguarda, você realiza todas as manobras radicais. Dauber faz de tudo para despistar o ME-109, mas o alemão é obstinado. Subitamente, as balas traçantes envolvem o 109 e ele é forçado a fugir. Talvez um dos meus colegas tenha disparado nele, eu não sei. Todo mundo alvejava todo mundo. Dauber vasculha os céus em busca de outro ME-109. Pela primeira vez em 7 minutos, ele não encontra um alvo imediato. Parece que todos tinham desaparecido. Dauber se junta a outro Thunderbolt. Os dois esquadrinham o horizonte. Ao longe, avistam dois 109 tentando fugir. Nós vimos dois aviões que pareciam estar indo embora. Nós aceleramos para alcançá-los. Os 109 estão em baixa altitude. Dauber mergulha atrás deles, ganhando velocidade rapidamente para chegar à posição de disparo. Ele aciona suas 8 Browning pela última vez naquele dia. O motor solta fumaça. O piloto alemão salta. É o 4º abate de Dauber e o 14º na guerra. Dauber reúne os P-47 restantes e prepara-se para voltar para casa. Apesar da desvantagem numérica de 5 para 1, eles conseguiram abater 9 aeronaves inimigas ao custo de 3 Thunderbolt. Na primeira missão de combate em um P-47, Ken Dauber demonstrou com perfeição que nas mãos de um piloto hábil, o Thunderbolt pode ser tão letal quanto o Mustang P-51. O Thunderbolt P-47 foi, sem dúvida, o caça mais importante no cenário europeu da Segunda Guerra Mundial. Acho que é bom lembrar que o P-47, e não o Mustang, foi o caça americano mais produzido de todos os tempos. Cerca de 15.500 Thunderbolt de todos os tipos foram construídos de 1941 a 1945. Os pilotos de Thunderbolt derrubaram 3.752 aeronaves inimigas em combates aéreos. No solo, destruíram 86 mil vagões de trem, 9 mil locomotivas e 6 mil veículos blindados durante a guerra. Mas o tempo e a tecnologia pesaram sobre o P-47. Na Guerra da Coreia, eles foram retirados da Força Aérea Americana para dar espaço aos caças da era a jato. O legado do Thunderbolt P-47 permanece em outro magnífico avião de ataque em solo, o A-10. Em homenagem ao P-47, o A-10 foi oficialmente batizado de Thunderbolt II, mas é conhecido como Warthog. O A-10 pode lançar mísseis guiados com precisão sobre alvos inimigos em solo. A aeronave também possui um canhão de 30 mm. Como seu homônimo, o A-10 tem a reputação de ser sólido. Uma reputação que ecoa entre os pilotos de Thunderbolt quando se lembram do velho cavalo de guerra. That thing was going to bring you home. No matter how much it gets shot up, bring you home.